Olá, eu sou o professor Gustavo Tepedino. O problema prático do capítulo 14 do volume de sucessões é o seguinte: em que consiste o planejamento sucessório? Quais são os seus limites e instrumentos jurídicos para realizá-lo? O problema examinado nos remete à temática examinada no capítulo 14 do volume de sucessões dos nossos Fundamentos do Direito Civil. O planejamento sucessório consiste no conjunto de providências destinadas à organização da sucessão hereditária de bens e direitos previamente ao falecimento do seu titular. Com ele, evitam-se conflitos entre herdeiros e aporta-se segurança ao destino do patrimônio, garantindo a continuidade de empresas e negócios, otimizando a distribuição mais funcional dos bens entre os sucessores, além da diminuição da carga tributária. Desenvolvem-se a cada dia os mecanismos de planejamento sucessório, pactos antinupciais com escolha de regime de bens, testamentos, estruturações societárias e tributárias visam a evitar desavenças, agilizar a transmissão de bens mortos-causa e, especialmente, a reduzir custos. No direito brasileiro, a indisponibilidade de metade do acervo patrimonial grava a sucessão hereditária de forma implacável, nos termos do artigo 1846 do Código Civil, em cuja linguagem se lê: pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo-a legítima. O dispositivo tem sido alvo de críticas por parte da doutrina, já que limita de modo exagerado a autonomia privada, reduzindo, por si só, as possibilidades e os horizontes do planejamento sucessório. Por outro lado, a vetusta vedação dos pactos sucessórios, pacta corvina, como se dizia no latim antigo, encontra-se tradicionalmente plasmada na cultura jurídica brasileira, nutrindo-se na sociedade inegável pré-compreensão negativa ou verdadeiro preconceito em relação à pactuação sobre a futura transmissão de bens mortos-causa. Especialmente no passado, temia-se que os contratos que tivessem por objeto os bens sucessórios pudessem despertar a voracidade dos beneficiários e o seu desejo em antecipar o óbito alheio deflagrador da sucessão patrimonial. Trata-se, portanto, de postulado de ordem moral, arraigado também em arcaico tabu relativo ao próprio tratamento da morte e de suas consequências. Do ponto de vista normativo, o maior óbice ao planejamento sucessório encontra-se expresso no artigo 426 do Código Civil, segundo o qual não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Trata-se de verificar, portanto, até que ponto essas disposições normativas e a tradição cultural brasileira, hostil à autonomia privada no campo sucessório, se justificam na atualidade e quais os limites interpretativos dentro dos quais será possível programar a sucessão hereditária pelos interessados, na falta de intervenção legislativa. Fato é que, malgrado o artigo 426 do Código Civil excluir os pactos sucessórios, tanto os renunciativos, em que se renuncia a sucessão ainda não aberta, quanto os designativos, celebrados para regular a sucessão do pactuante, ou dispositivos em que se dispõe, por contrato, do direito à herança, o planejamento sucessório pode se expressar no direito vigente de várias outras maneiras. Há planejamento sucessório na elaboração de testamento, na partilha em vida, nas doações de bens específicos, na estipulação de fato de terceiro para beneficiar determinadas pessoas que o testador queira proteger após sua morte, na eleição do regime de bens. Nesta última hipótese, destaca-se que o STJ já decidiu, no recurso especial 1.383.624 de Minas Gerais, julgado na terceira turma, que no curso do período de convivência não é lícito aos conviventes atribuírem, por contrato, efeitos retroativos à união estável, elegendo o regime de bens para a sociedade de fato, pois assim estar-se-ia conferindo mais benefícios à união estável que ao casamento.
Este pacto entre os conviventes pareceu ao Superior Tribunal de Justiça uma forma de burlar a lei e beneficiar indevidamente o companheiro na sucessão, atribuindo-lhe parcela de bens adquiridos anteriormente à união estável, como se lhe fossem devidos por meação. Além disso, tem sido recorrente acordos parasociais que prevejam o destino das empresas após a morte de seus sócios, bem como estruturações societárias que permitam o prosseguimento das sociedades limitadas após a morte do titular, segundo suas instruções, incorporadas às normas estatutárias, assegurando-se a apuração de haveres relativos às cotas do falecido. Se deve encorajar também o planejamento tributário, que reduza a carga fiscal na sucessão hereditária, sempre dentro dos limites legais. Ainda no âmbito empresarial, ampliam-se as sociedades criadas especificamente para administrar o patrimônio familiar, como no caso da holding familiar, conjugando-se assim a vontade do titular do patrimônio e de seus sucessores, integrantes do quadro societário. Dessa forma, transmitem-se para os sucessores as cotas ou ações da holding, em caso de falecimento de sócios, transmitindo-se os bens familiares, representados pelas participações societárias transmitidas causa-mortes. Desse cenário, extrai-se a urgência de se promover reforma legislativa que permita o incremento de mecanismos destinados ao planejamento sucessório, especialmente no que concerne à admissibilidade legal dos pactos sucessórios, no interesse dos herdeiros e dos titulares do patrimônio, superando-se o estigma que hostiliza tais contratos. Para tanto, há que se rever a própria concepção do Código Civil acerca do direito sucessório, ainda vinculada a conceito de família inteiramente em desacordo com a realidade das famílias da contemporaneidade. Nessa direção, a perspectiva da sucessão necessária há de ser revista, já que concebida para uma sociedade que já não mais existe, em que não havia, em termos práticos, utilização de qualquer mecanismo de planejamento da sucessão hereditária, em que o direito sucessório regulava a transmissão de bens, notadamente imóveis, contidos em patrimônios formados em sociedade conjugal indissolúvel, em prole única. Diante da dissolubilidade e reconstituição de casamentos e uniões, pluralidade de proles e de interesses conflitantes entre núcleos familiares de um mesmo titular de patrimônio, é de se repensar a presença do cônjuge dentre os herdeiros necessários, como prevê o artigo 1845 do Código Civil, em concorrência com os descendentes, assim como o conceito de solidariedade familiar, refletido na disciplina do Código Civil. Um panorama assim delineado, para que se possa assegurar isonomia na sucessão legítima entre as diversas modalidades de família, torna-se essencial proclamar autonomia não só para a fixação das próprias regras de convivência, mas também das regras sucessórias entre cônjuges e companheiros. Afinal, trata-se da comunhão plena de vida, como prevê o artigo 1511 do Código Civil, em cujo seio defesa ao Estado interferir, como consta do artigo 1513 também do Código Civil. Vale dizer, a inclusão do cônjuge e companheiro na sucessão legítima mostra-se oportuna para a proteção de partes vulneráveis e da grande maioria dos casais, especialmente das classes de média e baixa rendas, que, em geral, não celebram pacto antinupcial e, pouco frequentemente, redigem testamento. Todavia, em um país com tamanha desigualdade, é preciso que o legislador associe à intervenção legislativa que promove a solidariedade a autonomia privada, que assegure a liberdade entre as partes não vulneráveis. A previsão legal, portanto, que propicia proteção aos desiguais, deve se tornar, por reforma legislativa subsidiária, não obrigatória. Afinal, não parece condizente com a sociedade contemporânea, diante de tantos modelos de família, que se impeça aos interessados, mediante planejamento sucessório, compreendendo o testamento e o pacto antinupcial, como já ocorre na experiência estrangeira, afastar a sucessão hereditária entre os cônjuges ou companheiros. Desse modo, seria possível conciliar a necessidade de proteção dos cônjuges e companheiros, incidente de modo subsidiário, no silêncio dos interessados, com a autonomia privada e a liberdade testamentária.
A solidariedade recíproca do casal não implica necessariamente sucessão hereditária entre pessoas não vulneráveis, que pretendam separar as relações afetivas e de parentalidade dos direitos sucessórios. O pacto sucessório, em contexto de partes não vulneráveis, mostra-se benfazejo e condizente com a realidade contemporânea. Afastam-se, dessa maneira, reversões de expectativas e conflitos familiares desnecessários, permitindo-se a afirmação dos princípios da igualdade e da solidariedade de modo mais consentâneo com a legalidade constitucional. Espero que o vídeo possa ser útil. Não deixem de verificar o material atualizado que acompanha a obra.